a sessão de julgamento da tarde. Eu vou deixar como vista de mesa o processo que a gente estava fazendo, que era o 21, e os demais da mesma contribuinte. Vamos saltar um pouquinho para, a favor, a gente dar dar um tempo para a conselheira, que já está cansada. Vamos para os processos de omissão de rendimentos, começando com o Durval, conselheiro, item 34 da pauta, conselheiro Matheus. Item 34 da pauta, contribuinte Durval Antônio Furlan Júnior. Trata-se de auto de infração de folha 558565, lavrado para exigência de imposto de renda pessoa física, com acréscimo de juros de mora e de multa de 150%, referente aos anos calendários de 2003, 4, 5 e 6, cujo fundamento é a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme o termo de constatação fiscal de folha 533, 552. A fiscalização decorreu da chamada Operação Grandes Lagos, realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal, por meio da qual foi constatada a existência de uma grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a administração tributária, cujo modus operandi foi a interposição de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos. Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 9/6/2009, com base nos seguintes argumentos: nulidade do termo de intimação fiscal e, consequentemente, do termo de constatação fiscal, nulidade do auto de infração por quebra do sigilo fiscal, nulidade por cerceamento do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal no processo investigatório, decadência e alienação da Fazenda São José e toda manifestação financeira dela decorrente são devidamente escrituradas, não havendo superfaturamento em sua venda, não houve dolo e fraude em relação às receitas dos espólios exclusivamente rurais e pedido de perícia, e juntou documentos às folhas 606.061. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acórdão de folhas 1063, cujo dispositivo considerou impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, é veemento do julgado, aqui eu transcrevo a emenda. Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador ACO, o recorrente interpôs recurso voluntário 23/11/2009, repisando as alegações de impugnação nos tópicos a seguir, aqui eu transcrevo os tópicos. Em sessão realizada no dia 7 de maio de 2019, os membros do colegiado, por maioria de votos, por meio da resolução 2401.000.721, decidiram converter o julgamento em diligência nos seguintes termos em síntese. Aqui eu transcrevo. Em atendimento ao determinado da resolução, foi realizada diligência fiscal. Também consta nos autos manifestação do contribuinte em petição de folhas 1166 seguintes, na qual pugna pelo reconhecimento do equívoco no lançamento, bem como para que seja anulado o auto de infração deste processo administrativo, isentando o espólio do senhor Durval do suposto débito tributário. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Não houve contra-razões ao relatório. O juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, presentes requisitos, houve feriado, prorrogando-se para o próximo dia útil, portanto, tomo conhecimento. Preliminares. Nulidade do termo de constatação fiscal por cesseamento do direito de defesa, do contraditório do devido processo legal. O recorrente alega às folhas a nulidade do lançamento por cesseamento de defesa, violação ao contraditório e ao devido processo legal, sob o fundamento que lhe foi franqueado o acesso às provas produzidas nos autos, dispondo inclusive que o espólio de Badi Nassif Aidar foi intimado antes de iniciada a fiscalização. Contudo, ao contrário do que restou disposto pelo recorrente, não houve nos autos, em momento algum, cerceamento do seu direito de defesa ou violação contraditória ao devido processo legal, tendo em vista que lhe foi oportunizada a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo fiscal contidos no decreto.
Como se vê do termo de início de fiscalização, o recorrente foi intimado a apresentar os comprovantes de todos os rendimentos dos períodos, oportunidade na qual juntou nos autos procuração em nome de seus patronos. Posteriormente, peticionou inúmeras vezes, requerendo inclusive a dilação probatória para apresentação de documentos e finalmente colecionou os autos e inúmeros documentos. Anote-se ainda que após a lavratura do auto de infração, o recorrente foi intimado apresentando impugnação tempestiva, os quais demonstram que em momento algum houve violação do cerceamento do seu direito de defesa. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso. Na fase oficiosa, a fiscalização atua com amplos poderes de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. A oportunidade de manifestação do impugnante não exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, no qual o autuado inconformado com o lançamento que lhe foi imputado instaura o contencioso fiscal. Em complemento, é válido lembrar que não há que se falar em cessamento do direito de defesa, ao contraditório ao devido processo legal durante o procedimento de fiscalização, que se caracteriza fundamentalmente por ser uma fase inquisitorial. Nesse sentido, tem-se que a audifração em discussão está em conformidade com o artigo 10 do decreto, não vê o artigo 59 desta norma. Aqui eu transcrevo. Tendo o fiscal atuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa do contraditório, não há que se falar em nulidade. Portanto, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que foi devidamente instruído com base no decreto, motivo pelo qual afasta esta preliminar. Nulidade da audifração por quebra do sigilo bancário. O recorrente alegou às folhas a nulidade do lançamento por quebra do seu sigilo fiscal decorrente da Operação Grandes Lagos, realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, sob o argumento de inviolabilidade dos dados bancários, sem autorização judicial e antes de iniciado o procedimento fiscal. Contudo, este entendimento não pode prevalecer. A presente questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recurso extraordinário 601-314, São Paulo, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que o artigo 6 da Lei Complementar 105 bancário, pois realiza igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Aqui faço a citação de uma ementa deste recurso, transcrevo aqui o regimento deste conselho, no qual estamos obrigados a seguir esse posicionamento, então também afasta essa nulidade. Prejudicial de mérito, decadência. O recorrente alega às folhas a decadência do ano calendário de 2003, uma vez que foi cientificada em 8/5/2009, transcorrendo mais de 5 anos após a ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 CTN. Para o bom emprego do Instituto da Decadência previsto no CTN, é preciso verificar o dia a do prazo decadencial de 5 anos aplicável ao caso, se é estabelecido pelo 150 ou 173 do CTN. Em 12 de agosto de 2009, o STJ julgou o recurso especial 973733 Santa Catarina, com a qual submetido ao regime do artigo 543 C do antigo Código de Processo Civil da Resolução STJ 08/2008, regime dos recursos repetitivos, de relatoria do ministro Luiz Fux. Assim emendado, aqui eu transcrevo. Portanto, na hipótese contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150, parágrafo 4, na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o luso decadencial para se constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos moldes do artigo 173 do CTN. Por ter sido sob a sistemática do 543C do antigo Código de Processo Civil, aqui eu transcrevo também o artigo 62 do regimento deste Conselho, no qual estamos obrigados a seguir
A matéria também já foi simulada no âmbito deste Conselho. Fazem apreço diante da constatação pela fiscalização de conduta dolosa e fraudulenta do recorrente, deve ser aplicada a regra esculpida no artigo 173, inciso 1º do CTN. Desta feita, o termo inicial para a contagem decadencial do prazo quinquenal dos fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2003 a 2006 se inicia tão somente de 31/12/2003, tendo como termo final para a data do lançamento 31/12/2009. A propósito, destaco os seguintes trechos que, a meu ver, demonstram a conduta dolosa e fraudulenta do recorrente. Eles trazem o termo de constatação fiscal. Aqui eu cito o item 7, que está na folhas 533 e seguintes. Transcrevo aqui no meu voto. Assim, tendo visto que a ciência do lançamento ocorreu em 8/5/2009, resta superada a alegação de decadência. 4. Mérito. 4.1. Omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários. Para melhor contextualização dos fatos e direitos, entendo relevante trazer algumas considerações iniciais sobre o apurado pela fiscalização. Sobre a Operação Grandes Lagos, cuja quebra do sigilo bancário, conforme o tópico anterior, e as provas obtidas por meio da operação são legítimas, veja-se. Aqui eu transcrevo o trecho do relatório fiscal. Assim, é importante elucidar que a presente fiscalização oriunda da identificação de que o recorrente movimentou elevados valores em instituições financeiras incompatíveis com os valores de rendimentos declarados em suas GPF, sendo intimado a comprovar as origens dos recursos depositados, creditados nas respectivas instituições financeiras em que mantinha conta. Consta no termo de constatação fiscal as folhas 533 e 534. Aqui eu transcrevo o item 2. Neste contexto, a fiscalização detectou fatos e movimentações financeiras que comprovaram a prática de subfaturamento no valor registrado em escritura pública de venda e compra, conforme elucidado as folhas 534 e 552, forma de pagamento da venda apurada conforme informações no verso das notas promissórias, demonstrativo dos destinos dos recursos dos cheques administrativos vinculados às notas promissórias, lista de valores considerados pagos à margem da escritura pública, quadro com informações dos cheques do Banco Bradesco depositados judicialmente no Banco Nossa Caixa em conta vinculada a Darcy, Aidar e Tavo, adquiridos com recursos de Nivaldo Fortes Pérez sob artifício de cheques emitidos por sua empresa de fato, indicando como supostos favorecidos pessoas ligadas à atividade rural pecuária, pagamentos verificados por meio de escrituração no livro Razão do Espólio. Da análise dessa documentação, a fiscalização entendeu que provado ficou o envolvimento do contribuinte Durval pela utilização de suas contas bancárias para recebimento de valores relativos à venda da propriedade rural dos espólios, inclusive para cobertar recebimento de valor à margem da escritura pública. É importante destacar que a folha 546, a fiscalização reconheceu que o recorrente logrou comprovar a origem dos valores depositados e creditados da venda do imóvel rural do espólio, Badia e Aidar, excluindo tais valores durante o procedimento fiscal. No entanto, a omissão de rendimentos ficou caracterizada porque não pagou imposto de renda sobre o ganho de capital por parte do espólio vendedor, cujo crédito tributário já foi reclamado mesmo. Em complemento, também estão sendo exigidos valores oriundos de conta bancária mantida em conjunto com a senhora Mary Lúcia Aparecida Miranda Furlan, lhe sendo atribuído 50% sobre o montante considerado não comprovado, listados dia a dia, as folhas 546 e 551. Em contrapartida, o recorrente alegou às folhas 1102 e 1109 que o ponto de partida da fiscalização foi a venda da Fazenda São José, realizada pela recorrente, como representante dos espólios de Badi, Nassif Aidar e Julieta Said Aidar, ao senhor Nivaldo Fortes Pérez, e complementou que todas as movimentações financeiras dela decorrente são devidamente escrituradas no havendo subfaturamento de sua venda. Especificadamente, a movimentação financeira resultante da venda do imóvel rural está escriturada no livro Razão de 2006, na conta contábil X, sob o título Fazenda São José, no período de 9/6, e na conta X, denominada de retiradas particulares. Aparece mútuo ao procurador dos espólios, qual também está caracterizado dos extratos bancários, declaração de ajuste anual do recorrente e do espólio de Badi Nassif Aidar. Defendeu que juntou aos autos do instrumento público de compra e venda, precisa de alvará judicial autorizado do negócio,
e que as receitas dos espólios são exclusivamente das propriedades rurais, vendas de fazendas, semoventes, máquinas, implementos agrícolas velhos e demais bens móveis que as guarneciam. Assim, defendeu não haver outras atividades paralelas, como resulta da conferência da declaração de ajuste anual. Por conseguinte, defendeu que, caso se entenda pela omissão de receita, deveria ser tributado nas declarações pertinentes, com a opção de arbitramento de 20% sobre a receita bruta, e não na forma elaborada pelo termo de constatação fiscal. Arguiu também a folha 1103, que a operação financeira de pagamentos particulares da inventariante dar-se à da herdeira filha única de 50% e usufrutuária de 50% da herança, estão anotados nos livros razão de contabilidade, nos anos de 2005 e 2006, na escrita fiscal de 2003 e 2004, com o título de gastos particulares. Isso se justifica porque à época havia caixa, não era dívida, e o numerário já havia sido tributado pelo espólio, tratando-se apenas de registro de movimentação, o que não teria sido considerado pela fiscalização. Contudo, não merece prosperar os argumentos do recorrente. Primeiro ponto, a presente atuação fiscal é de imposto de renda de pessoa física, incidindo sobre depósitos bancários cuja origem de alguns não restou comprovada, inclusive foi ganho de capital decorrente da venda da fazenda São José, que teria sido subfaturada e não teria sido recolhida a íntegra do imposto de renda, sendo considerados como rendimentos e ganhos de capital por meio de presunção legal estimada pelo artigo 42 da Lei 9.430. Não se tributando aqui receita oriunda do espólio, como afirmou o recorrente. Assim, de acordo com o conceito de contribuinte expoente de pessoa física, as rendas provenientes de qualquer natureza, inclusive o rendimento do capital, sofrem incidência do mencionado tributo, conforme dispõe o artigo 1º do decreto 9.580. A tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem não comprovada, tem como superar no artigo 42 da Lei 9.430, que eu transcrevo o artigo, com efeito traz de uma presunção legal de omissão de rendimentos, que ocorrerá sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábita e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Presunção essa relativa, que pode ser infirmada por prova em contrário, apresentada pelo contribuinte, o qual possui incumbência de lidir a imputação mediante a comprovação da origem dos recursos, já que a própria lei define os depósitos bancários de origem não comprovada como omissão de receita ou de rendimentos. Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de dados, valor que tenha certeza da procedência dos créditos movimentados. Assim, não é possível a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores oferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas para fins de comprovar a origem do recurso. Inclusive, este conselho já simulou o assunto no sentido que o fisco não precisa comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários sem origem comprovada, prevalecendo a presunção legal do artigo 42 da Lei 9.430, que eu transcrevo a súmula CARF 26. Ademais, tendo em vista a presunção legal de omissão de receitas e rendimentos, cabe ao contribuinte demonstrar por meio de documentação hábil idônea a origem dos recursos questionados, que não ocorreu no caso em apreço. Na análise dos autos, tem-se que o recorrente não logrou comprovar não ter havido subfaturamento na venda da fazenda São José, a fim de afastar a alegação de ter recebido valores da margem da escrituração contábil, os quais deixaram de ser oferecidos à tributação no imposto de renda, gerando ganho de capital não tributado, e não juntou documentação hábil idônea, e tampouco tentou correlacionar os valores questionados pela fiscalização com a origem e a saída, em relação ao conto conjunto com a senhora Maria Lúcia Aparecida Milan Fulano, Banco do Brasil, conta tal. A propósito, é razoável compreender que, além dos rendimentos obtidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte transitam igualmente pelas contas bancárias fiscalizadas, devendo assim os correspondentes valores serem excluídos do bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos, caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, salvo se demonstrada incompatibilidade da questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados. Contudo, conforme bem esclarecido pela DRJ, aqueles recursos cuja origem foi comprovada já foram, por sua vez, excluídos da tributação, conforme termo de verificação fiscal de folhas 447 a 466. Por isso, os valores declarados pelo recorrente em sua declaração de ajuste anual, inclusive os salários e aqueles justificados pelo interessado, já foram excluídos da tributação suplementar da autuação quando coincidentes em datas e valores com os depósitos. Apenas aqueles
valores decorrentes de depósitos bancários sem origem comprovada, onde a origem ao crédito foi objeto da autuação. Da mesma forma, não merece prosperar a pretensão de tributação dos mesmos valores como se originários fossem da atividade rural sem prova. A presunção legal contida no artigo 42 da Lei 9.430 prevalece por falta de prova da origem dos rendimentos na atividade rural. Quando o conjunto fático probatório disponível à autoridade lançadora no curso do procedimento fiscal já evidenciava a plausibilidade que receitos a pessoas físicas eram decorrentes da apuração de atividade rural, não havendo, por outro lado, indícios de que a omissão de rendimentos apurados tivesse origem em outra atividade, reputava lógico admitir que a origem da totalidade dos depósitos bancários correspondia à atividade rural, cabendo a tributação razoável de 20% da omissão identificada no auto de fração. Entretanto, decisões mais recentes proferidas pela Câmara Superior levaram a uma nova reflexão. Entendo que a alimentação da base de cálculo de 20% das receitas aferidas no ano calendário exige na atividade rural, para o qual o legislador definiu a possibilidade de utilização de critério diferenciado para apuração do resultado, desde que a natureza dos rendimentos esteja seguramente comprovada por documentação. Além disso, é imprescindível a demonstração individualizada das origens de depósitos bancários e dados valores compatíveis com os créditos em conta para fim de afastar a presunção do artigo 42 da Lei 9.430. A redução da base de cálculo limite de 20% sob o fundamento de que o autuado exerce apenas atividade rural representa aceitação generalizada como justificativa por origem dos depósitos, inviável sob a ótica do ônus probatório. Não se pode olvidar que o exercício de atividade rural não exclui a possibilidade de exercício de outras atividades. Aqui eu transcrevo aqui o entendimento da Câmara Superior. Dessa forma, entendo que não merece amparo a pretensão de limitar a tributação a 20%. Resta demonstrado, portanto, a ocorrência do fato gerador, no caso, qual seja a aquisição de disponibilidade de renda, rendimentos pelo recorrente, representado pelos recursos que ingressaram em seu patrimônio por meio de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida por ganho de capital não oferecido à tributação. As alegações devem vir acompanhadas de provas. De outro giro, verifico que a conversão do julgamento em diligência constatou que a senhora Merilúcia Aparecida Miranda Furlan, qual titular da conta bancária, número tal, não foi intimada a comprovar a origem dos recursos depositados na referida conta, de modo que foram considerados como rendimentos tributáveis do fiscalizado 50% dos créditos efetuados na referida conta bancária não comprovados. Dessa forma, entende ser aplicável a súmula CARF número 29, a qual eu transcrevo aqui abaixo. Dessa forma, nos termos da súmula CARF 29, entendo que deve ser excluído do lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada, os valores referentes à conta 17002, mantida em conjunto com o Banco do Brasil, eis que, se tratando de conta conjunta, a qual titular não for intimada. Resumidamente, mantenho a presunção legal prevista no artigo 42 da lei, para fim de comprovação da omissão de rendimentos, entretanto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de que seja excluído do lançamento acerca da omissão de rendimentos, caracterizado por depósito bancário com origem não comprovada, os valores referentes à conta 17002, mantida em conjunto com o Banco do Brasil, eis que, se tratando de conta conjunta, a qual titular não for intimada, súmula CARF número 29. A multa aplicada no patamar de 150%. O recorrente alega as folhas 1109, 1114, não é cabível a aplicação da multa agravada de 150%, pois não restou caracterizado a fraude e má-fé, tendo visto que nas declarações de ajuste anual decorre inteiramente de sua atividade de fim, constando em sua escritura fiscal. Porém, como restou demonstrado no tópico anterior, a fiscalização em evidência se originou da operação Grandes Lagos em um contexto de subfaturamento na alienação de imóvel rural, e a respeito de ter exercido seu direito à ampla defesa ao contraditório, inclusive por meio de recurso voluntário, não logrou comprovar não ter havido subfaturamento na venda de fazenda de São José, a fim de afastar a alegação de ter recebido valores a mais de escrituração contábil, os quais deixaram de ser oferecidos a tributação pelo imposto de renda. Portanto, o recorrente não logrou afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. Tal fato por si só não enseja o agravamento da multa de ofício. Vou colocar aqui a qualificação, embora ele denomine de agravamento. Não enseja a qualificação de ofício, como já é reconhecido por meio da súmula CARF número 25.
A meu ver, resta comprovada a articulação ardilosa do recorrente para não oferecer a tributação valores oriundos do ganho de capital do espólio, oriundos da venda da fazenda de São José, com recebimento de montantes a mais de escrituração contábil, conforme corroborado pela fiscalização, aqui eu transcrevo. Assim, a legítima aplicação da multa qualificada. Deste modo, os condutos praticados pelo corrente se enquadram perfeitamente nas hipóteses acima. Dessa forma, nego o provimento ao recurso voluntário neste particular. Do pedido de perícia, o recorrente alegou às folhas 115 e 116, que requeriu a produção de prova pericial com o intuito de comprovar a lisura de sua atividade fim e única, bem como esclareceu que desde a primeira intimação apresentou todas as informações solicitadas, livro Razão de Contabilidade de 2005 a 2006, e farta documentação de sua escrita. Entretanto, não merece razão o recorrente na medida que o auto de infração foi lavrado com fundamento em presunção legal, devendo ele buscar a comprovação da origem dos recursos questionados e que ofereceu tributação de imposto de renda íntegra dos valores recebidos a título de venda da fazenda São José. Assim sendo, a demonstração de sua atividade fim em nada vai acrescentar a seu favor na análise dos atos processuais, dessa forma rejeita a perícia. Pedido de intimação pessoal do patrono. Aqui eu esclareço a súmula CAF 110, de que no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida a endereço de advogado do sujeito passivo. Ante exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de excluir do lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, os valores referentes à conta 17002, mantida em conjunto do Banco do Brasil, eis que, se tratando de conta conjunta, a qual a titular não for intimada. Acho que está sem o microfone, presidente. Desculpa, tá? Hora nenhuma ele não fala que o dinheiro não é dele. Inclusive, eu vi que eu fui decida na época da resolução também. Para mim, eu ia direto para o mérito. Para mim, não era. Não é isso? Então, ele... Então, eu nesse ponto eu não concordo. É aquela minha tese de que eu não aplico a súmula de ofício. Se ele não alega, eu não vou correr atrás disso para ele. É só isso. O resto, tudo bem. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou olhando aqui rapidinho. Eu vou ter que liberar a Regina. Vamos para a gravação enquanto você olha, Raí, de intervalo, e a gente retorna com a minha gravação. Regina, obrigada. Bom descanso. Obrigada, doutora. Encerramos a gravação.